Olá, seja bem-vindo a mais uma live do canal da Missai. Eu me chamo Angélica Lira. Esse aqui é um plantão com a Missai, onde eu faço lives falando sobre assuntos referentes ao serviço de enfermagem. E sejam bem-vindos a todos. Hoje nós vamos falar sobre como diminuir a sobrecarga de trabalho do enfermeiro. Será que existe alguma fórmula mágica que vai fazer com que a gente consiga diminuir a nossa sobrecarga de trabalho? Esse é um grande desafio, né? Eu perguntei aí nas caixinhas se os enfermeiros se sentem sobrecarregados e a maioria falou que se sente sobrecarregado, né? Até eu mesma me sinto sobrecarregada, me sentia sobrecarregada em alguns lugares onde eu trabalhei. E a gente precisa pensar no que é ser sobrecarregado, né? Por que o enfermeiro hoje em dia tá tão sobrecarregado assim, gente? Então essa live, ela é para conversar, né? Pra gente poder interagir, fazer um bate-papo sobre isso. E eu vou falar algumas estratégias que eu percebo que têm sido utilizadas hoje em dia para diminuir um pouco essa sobrecarga, porque ela existe sim, né? Ela é real. E a gente precisa pensar no que essa sobrecarga traz de ruim, né? Será que trabalhar demais é ruim? Tem enfermeiro aí que tá querendo arranjar um emprego, gente, que tá recém-formado e tá procurando o primeiro emprego. Esse cara que não tá trabalhando, será que ele acharia que o excesso de trabalho da gente é uma sobrecarga? Porque ele tá querendo trabalhar, né? Então, de repente, para ele, o que alguns enfermeiros fazem de sobrecarga, para ele nem seria uma sobrecarga. Então, estar sobrecarregado é uma situação que pode ser subjetiva algumas vezes, né? E a gente precisa estar pensando nisso, porque alguns enfermeiros são sobrecarregados sim, isso é uma verdade. Mas tem outros enfermeiros que o trabalho deles não é sobrecarregado. Mas eles já têm um discurso, às vezes, né, tão enraizado de reclamar, de falar que trabalha demais, que ele nem percebe que, na verdade, ele tem até mais tempo ocioso do que tempo trabalhando. E a gente precisa ser capaz de fazer essa análise, né? Será que eu estou me sobrecarregando? Será que o meu trabalho me sobrecarrega? E a gente precisa chegar a uma conclusão para poder dizer que a gente é sobrecarregado, que nós estamos, né, sobrecarregados. E o que gera a sobrecarga de trabalho? Eu estava lendo alguns artigos falando sobre os enfermeiros sobrecarregados, né? O que seria essa sobrecarga, por que ela é gerada. E aí eu vi algumas coisas aqui. E todos os artigos que eu li, ele falou uma coisa que era igual em todos eles. Eles falam que a sobrecarga de trabalho, ela aumenta por causa da forma como o processo do serviço de enfermagem é organizado. Então, alguma coisa tem a ver, né? Se todos os artigos que eu li falam sobre isso, são artigos recentes, com menos de 5 anos, só tem um que era com mais de 10 anos, que fala exatamente isso, que o aumento da sobrecarga de trabalho, ela ocorre pela forma como o processo organizativo do serviço é realizado. Então, assim, isso é uma grande oportunidade dos gestores fazerem uma reflexão, né? Tanto os RTs, os gerentes, os coordenadores, os próprios enfermeiros, que são líderes de equipes, né? Como é que você tem conduzido aí o seu trabalho, o seu labor, para manter um equilíbrio nessas atividades laborais, né? Tanto sua quanto da sua equipe. Você que é líder, você precisa estar pensando nisso o tempo todo. Isso, inclusive, é uma das funções do enfermeiro, né? Que trabalha ali com liderança. E quando a gente não pensa nisso, a gente acaba deixando passar as consequências dessas situações. Nosso principal objetivo aqui não é só discutir a sobrecarga do enfermeiro, mas da enfermagem coletivamente. E esses artigos me mostraram coisas interessantíssimas que eu vou estar conversando com vocês sobre as ações individuais e as ações coletivas. Bem, mas falando sobre as consequências. Quando você é um enfermeiro, você tem que estar sempre pensando nas consequências das suas ações, né? E quando você é líder, você precisa enxergar que às vezes algumas coisas estão acontecendo pela forma como você tem conduzido o trabalho. E aí a gente procura tentar perceber o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho que pode estar causando dano tanto a você quanto à equipe ou ao colega, né, o colega enfermeiro. Então, as consequências disso, né? Os sentimentos que impactam diretamente na assistência. Você vê os enfermeiros chateados porque estão chegando no plantão, enfermeiros que reclamam demais, né, murmuram, como diz a Bíblia, estão empregados, estão com seus salários em dia, estão indo para os hospitais com os seus carros, com um certo conforto, com uma vida aparentemente estruturada, mas eles estão lá reclamando do trabalho, reclamando do que tem que fazer ou deixar de ser feito, como se não fosse a obrigação dele estar ali para fazer essas ações, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, esses sentimentos ruins que afloram na gente no ambiente de trabalho. A redução da produtividade, isso é uma coisa diretamente proporcional. Quando você está com sobrecarga, nada sai direito. Já reparou isso? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. E acontecia muito na atenção básica. Quando eu estava na atenção básica até o ano passado, eu estava tão sobrecarregada, gente, que eu sentia que eu não conseguia fazer nada direito, sabe? Tudo parecia que eu estava deixando de fazer, não conseguia fazer a minha melhor gestão em todas as linhas de cuidado que eu tinha que assumir, porque era muita coisa.
era uma demanda livre muito grande, às vezes a gente fazia mais de 60 atendimentos dia, e eu tinha pouquíssimo tempo na semana para fazer a gestão da sala de curativos, eu tinha pouco tempo para fazer a gestão de busca ativa das minhas gestantes, eu tinha pouco tempo para fazer o acompanhamento de puericultura de todas as minhas crianças até 2 anos, eu tinha dificuldade para garantir o acompanhamento dos meus pacientes diabéticos e hipertensos, porque eu passei boa parte do período que eu fiquei agora na atenção básica sem médico na minha equipe, então isso sobrecarrega muito o enfermeiro na atenção básica. E eu me sentia assim, frustrada por saber que eu estava com uma queda na minha produtividade. E olha que era um contrassenso, né? Porque eu tinha picos de produtividade, de atendimento, de resolutividade, mas ao mesmo tempo eu tinha a sensação de que eu não estava conseguindo fazer nada direito. E isso diminuía sim a minha produtividade. Eu sentia que eu podia doar mais, mas eu não estava doando, porque eu estava cansada, sabe? Eu estava batendo uma estafa mesmo. Uma outra consequência que eu estava lendo nos artigos, o aumento do absenteísmo. O que é absenteísmo? É o aumento de faltas, tá? A ausência do profissional no ambiente de trabalho. Isso é o aumento do absenteísmo. Muita falta, muita licença. Então você percebe que quando isso está acontecendo no teu setor, na tua equipe, alguma coisa está acontecendo aí. Tanto os colegas quanto os profissionais da sua equipe, e até mesmo você, né? Podem estar sobrecarregados. Isso é uma consequência da sobrecarga de trabalho. Aumento dos afastamentos por problemas de saúde, né? A gente chama isso de absenteísmo também. E aumento das iatrogenias. Então, vocês percebam, quando você tem muito erro de medicação, muito evento adverso, muitos problemas, muito dano ao paciente, a gente chama de iatrogenias, né? Problemas que são decorrentes do serviço de saúde ao paciente. Se isso está acontecendo no quando você trabalha, vocês podem estar passando por uma sobrecarga de trabalho, tá? Tem lugares que a gente vai ver que isso acontece por causa dessas consequências. Tem lugares que você não vai ver isso acontecer. Então, talvez não seja um ambiente onde você está tão sobrecarregado. Às vezes é aquele discurso de só falar por falar, né? Falar que a enfermeira é sobrecarregada e fala que é sobrecarregada. Mas às vezes você atende aí numa relação onde eu, na atenção básica, atendi aí 60 pacientes dia. Em outros lugares eu já atendi meia dúzia. Em outros ambientes de trabalho eu já atendi 6 pacientes em um dia. Em consulta de enfermagem. Então, existe essa discrepância, né? Se você é um enfermeiro que está atendendo aí uma média de 6 enfermeiros dia no seu horário de trabalho, será que você está sobrecarregado? Dependendo de como é, né? O grau de criticidade dos seus pacientes. Então eu vou até fazer a minha próxima live, vai ser justamente sobre isso, sobre como avaliar se você tem uma sobrecarga de trabalho, você e a sua equipe, avaliando o seu paciente por grau de criticidade. A gente chama isso de sistema de classificação de pacientes. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu quero fazer uma live também para animar a galera aí a buscar ferramentas, né, dentro da SAI para poder melhorar a qualidade de vida, né, do profissional dentro do ambiente de trabalho. E avaliar isso é muito importante, porque às vezes você tem 6 pacientes, como eu tô falando, mas são 6 pacientes graves, complexos, que demandam muita atenção, né? E por quê, gente? Por que é importante a gente pensar nisso, né? A enfermagem, ela tá o tempo todo lidando com situações muito cruéis, né? Coisas que pessoas normais não iam enfrentar com facilidade. A enfermagem tá ali batendo na mesma tecla, sofrendo as mesmas coisas, vivenciando os mesmos sofrimentos, as mesmas situações, todo o plantão. Isso é uma coisa que gera um desgaste profissional muito grande. Eu já falei em alguns momentos sobre a minha experiência quando eu tive uma síndrome de burnout, e eu passei por tudo isso aqui. Eu tive que lidar com o sofrimento e com a dor das pessoas, e eu não tinha condição de fazer muito mais do que eu fazia, porque você tem um limite também de governança de ações, né? Você faz até onde você pode, você tem que enxergar isso. Você não pode ser leviano em falar que você já fez o que dava para ser feito, enquanto você sabe que poderia ter sido feito mais. Mas você também sofre quando você chega no ápice, no máximo do que você pode fazer, daquilo que você tem autonomia, e aí você não consegue fazer mais. Isso é muito frustrante, né? A questão do ciclo circadiano alterado, é isso que chama, né, gente? Ciclo circadiano, que é aquela relação de atividade e repouso. Como que a enfermagem tem isso alterado? Como que a galera da saúde tem isso alterado, né? Principalmente o pessoal que está aí à noite, trabalhando à noite, que troca a noite pelo dia e às vezes sai de um plantão e já vai para o outro, como eu já fiz algumas vezes, e às vezes até tenho que fazer ainda hoje, porque eu sou enfermeira plantonista noturna, e às vezes eu tenho que sair do plantão e tenho que ir dar aula, eu tenho que dar uma palestra, eu tenho que fazer um evento, e aí você, ao invés de descansar de dia, você acaba continuando o trabalho, e aí quando chega em casa você continua o trabalho, e você não consegue nem se dar o direito de descansar. Isso é uma coisa que acontece muito na enfermagem, né? Essa questão da jornada excessiva de trabalho, porque você acha que tem que trabalhar em 2, 3, às vezes 4. Conheço colegas que conseguem a façanha de trabalhar em 4 lugares diferentes. Eu falo que eu trabalho em muitos lugares, mas assim, eu faço meu horário, né? Eu dou palestra, eu sou consultora, eu sou plantonista em um lugar só. Eu saí da atenção básica, né? Mas eu tô dando aula na universidade. Então, assim, você acaba trabalhando em muitos lugares, mas eu, assim, não cumpro aquela carga horária certinha, né? Então, assim, ainda fica mais fácil pra mim conseguir fazer a gestão do meu tempo com todas essas atividades profissionais. Mas tem colegas que trabalham em regime de plantão, são assistenciais. E aí sai de um, vai pro outro, sai de um, vai pro outro.
Nossa, gente, isso tem uma consequência aí, né? E a gente sabe que o ambiente de trabalho, ele é diretamente influenciado pela organização. Então, esses artigos que eu escolhi, essas publicações, elas falam muito isso. Elas dizem que as atividades profissionais, tanto as multi quanto as pluriprofissionais, né, que integram muitos profissionais de várias categorias diferentes, elas criam um ambiente onde às vezes você tem ali um comportamento excessivo de trabalho, porque uma categoria exerce uma função sobre a outra, né, e aí uma categoria cobra uma atividade da outra que ela não devia estar fazendo, e a outra fica sobrecarregada, ou então é o contrário, né, você deixa de fazer uma função querendo que a outra categoria faça, e aí quem é da área hospitalar sabe muito bem como é que isso funciona, né, a gente tem aí umas dificuldades às vezes de interação com as equipes multi, exatamente porque muitas categorias não entendem o que é a função da enfermagem e o que não é função da enfermagem. Então, a organização dos serviços, né, os gestores das instituições, elas precisam ter isso muito bem alinhado. E a gente vê isso dentro dos nossos protocolos, dentro dos POPs, dentro dos manuais, dos regimentos das categorias. Eu sempre sugiro isso para os gestores, que eles procurem fazer um regimento do serviço de enfermagem, dizendo qual é a atribuição, qual é a função da enfermagem naquele lugar, desenhando todos os fluxos de atendimento, os protocolos assistenciais, para que cada categoria saiba qual é o seu papel ali dentro. E um não passe por cima do outro, não faça o trabalho do outro, ou então deixe de fazer um trabalho que acaba sobrecarregando outra categoria. A gente, enquanto enfermeiro, né, a gente pensa em ações de prevenção e promoção da saúde dos nossos profissionais. E quando eu falo disso, eu falo para os gerentes, porque eu tenho um trabalho de acompanhamento de gestão de gestores de enfermagem aqui no estado do Rio de Janeiro, e todas as vezes que a gente faz adequação do serviço de enfermagem, quando a gente fala sobre ajuste do serviço, implantação da SAI, eu sempre explico para eles, olha, existe aí um eixo, que é o eixo pessoas da SAI, que você vai ter que fazer ações específicas para esse eixo, porque não adianta você pensar só no eixo método ou pensar só no eixo instrumentos e esquecer o eixo pessoas. Porque você vai estar sobrecarregando a sua equipe de trabalho e não vai estar dando condições para ela poder dar conta dessas atividades, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso. Como é que os profissionais estão se cuidando? Você que é gerente, você que é coordenador, você já percebeu isso? Você já parou para analisar isso da sua equipe? Porque só jogar trabalho em cima deles, só cobrar metas, isso não vai te trazer resultado. Ou então vai te trazer resultado por um certo período e depois a sua produtividade ela vai cair. Isso é fato, a gente vê isso nos indicadores. Se você só cobra meta e fica ali no açoite com seus profissionais, achando que só eles têm a obrigação de entregar para você um serviço adequado, chega uma hora que você começa a ver que aquilo ali vai declinar. Por quê? Porque a tua equipe não vai conseguir se ela não tiver um acolhimento, se ela não tiver ações voltadas para o eixo pessoas da SAI. Então, o que eu sugiro sempre para os gestores? Eu falo para eles, olha, quando você vai desenvolver qualquer processo de mudança, você quer uma mudança cultural, você precisa trazer esses profissionais para dentro de todos os processos. Ah, Angélica, mas como que eu vou fazer isso? Eles não podem sair do ambiente de trabalho, eles não querem vir fora do horário do expediente, eu não consigo fazer com que eles interajam em nada. Então, assim, é porque você ainda não achou uma estratégia que realmente vai trazer esses profissionais para dentro dessas ações coletivas que você está propondo. Então, como que você vai fazer isso? A primeira coisa é olhando o teu profissional, é escutando esse profissional e se sensibilizando das limitações dele, sabe? Porque o contrário disso é você ter um alto índice de falta, um alto índice de licença, de atestado, de atraso. Isso acontece muito. Quando eu estava com sobrecarga de trabalho, já estava com síndrome de burnout, gente, eu não conseguia chegar na hora. Era incrível. Eu aparentemente estava bem, mas eu não conseguia chegar na hora. Eu estava sempre atrasada. Eu acordava e parecia que eu não tinha dormido nada. Quando chegava no domingo, eu já tinha a sensação de um certo desespero, porque ia chegar segunda-feira e eu ia ter que trabalhar. E aí sabe o que eu fiz? Eu procurei uma estratégia para resolver isso. Eu coloquei a minha folga na segunda-feira, meu day off, eu coloquei na segunda, porque era um dia pesado pra mim, sabe? E eu não tava me sentindo bem em sair do domingo e ter que trabalhar, até porque mãe, com criança pequena, cuidando de casa, marido, vida social, meus finais de semana eram extremamente agitados. E aí eu não conseguia descansar, porque eu não conseguia entender que eu precisava de descanso. Então eu fazia a sexta, sábado e domingo pauleira e achava que eu ia conseguir me meter a segunda e trabalhar direto. Segunda a sexta, trabalhando, ainda fazendo plantão, ainda dando conta de criança. E eu não dava. E a chefia precisa prestar atenção nisso, sabe? Às vezes você tem um profissional que tá sobrecarregado, que tá cansado, que tá abatido, e aí você oferece um day off para esse profissional. Você percebe que você tá cuidando dele emocionalmente e mentalmente também. Isso é uma função nossa. A gente, enquanto enfermeiro, que é gestor de equipe, né, que está aí gerenciando uma equipe 12/60, sempre os mesmos profissionais, ou 12/36, ou escala de 24/120, você que tem sempre os mesmos profissionais, você procure analisar a tua equipe, sabe? Observa os teus profissionais. Porque se tem alguma consequência que eu falei para vocês, que está acontecendo aí no teu ambiente de trabalho, sua equipe está sobrecarregada. E às vezes você pode desenvolver ações para reduzir essa sobrecarga. Essas ações aqui, gente, é tanto para você, enquanto enfermeiro, refletir, quanto para os enfermeiros que estão fazendo a gestão de equipes.
Então, assim, o que eu estava vendo nesses artigos? Ele fala que existem 3 tipos de ações para poder lidar com essa sobrecarga. Ações de confronto direto, quando você faz ações diretamente para lidar com um problema específico. Ações de confronto indireto e ações ligadas ao estado emocional. Mas que ações são essas? Então, vamos lá. A primeira coisa, quando você coloca para fora o que você está sentindo, o que está te agoniando, a probabilidade de você se sentir mais leve aumenta. Verdade ou mentira? É uma verdade, né? A gente vê que a maioria dos lugares que fala sobre níveis de estresse alto, eles sempre batem na mesma tecla. Não guarde tudo para você, você precisa externalizar isso. Agora, a forma como você externaliza é o que realmente vai influenciar, né, na melhora ou na piora de determinada situação de estresse. Então, assim, quando você se sentir sobrecarregado e estressado, senta para desabafar com um colega, senta para desabafar com alguém. Às vezes, você vai desabafar com um colega e o colega vai desabafar com você. Você já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência algumas vezes e isso ajuda muito. Você conversar, sabe? Compartilhar dos problemas com a equipe de uma forma mais coletiva. Isso é muito bom para sua equipe. Um dos artigos que eu li fala que essas interações para conversa, né, para ouvir o colega, abrir uma oportunidade de escuta, ela aumenta a solidariedade da equipe, ela aumenta a confiança, aumenta os níveis de amizade e traz alívio de tensões pela ajuda de um com os outros. Às vezes um colega está sobrecarregado com uma determinada ação, mas ele tem facilidade em fazer um outro serviço que o outro colega está sobrecarregado. Então ele vai lá, ajuda o colega no serviço dele e o colega, consequentemente, vai se sentir impelido de ajudar ele também. Então isso acaba melhorando, diminuindo os níveis de sobrecarga pela ajuda mútua. E eu falo muito disso com os gestores. Por quê? Porque quando o colaborador, né, quando o profissional, ele vê que você está ali com o intuito de escutá-lo, de fazer uma escuta ativa, de acolhê-lo, ele te enxerga de uma forma diferente. Ele não te enxerga como um chefe, ele te enxerga como um líder. Porque, inclusive, esse é um dos papéis dos líderes, né? Serem capazes de escutar a sua equipe. Às vezes não sabe nem o que fazer ainda, porque é um processo, né, gradativo de crescimento para resolver um problema. Você, primeira coisa que tem que fazer é escutar. Então, o que eu proponho sempre para os gestores que eu faço apoio de gestão? Criem momentos de escuta com a sua equipe. Não adianta você ficar lá na gerência, ilhado, achando que vai conseguir fazer uma boa gestão de todo um hospital. Gente, não dá certo. Não dá certo. Você tem dificuldades para fazer a gestão de pessoas. Se eles não te veem como líder, se eles não te enxergam como uma pessoa que acolhe eles. Pelo menos só na escuta. Promovam encontros com a sua equipe. Nem que seja de 15 em 15 dias, semanalmente, mensalmente. Crie oportunidades de encontros com a sua equipe. Já tiveram momentos que eu trabalhei com gestores, onde eu participava de uma equipe de gestão de um hospital do estado, onde nós desenvolvemos um processo de adequação da SAI e nós criamos várias ações para o eixo pessoas, onde a gestora ela ia todas as vezes que ela estava na unidade, todas as vezes, ela não deixava de ir em pelo menos um setor do hospital. Então, por mais demanda de trabalho que ela tenha com a gestão, ela não ia direto para a gerência. Ela sempre passava em algum andar ou em algum setor para poder aparecer, dar um oi. Ela só ia lá e dava bom dia. Ela ficava 5 minutos no setor, no balcão do posto de enfermagem, conversando, falando sobre o Big Brother. Vocês viram o Big Brother, gente? Ontem que fulano saiu, como é que vocês estão? Gostaram do que aconteceu? Era isso que ela fazia, sabe? Ela ficava 5 minutos lá escutando e não tinha nada a ver com o trabalho. Às vezes tinha a ver, mas às vezes não tinha. Mas ela sempre estava ali, mostrando que estava próxima à equipe dela. Mesmo que fosse um hospital grande, ela estava ali, setor por setor. Depois das atividades de gestão, ela ia em alguma unidade. E isso cria vínculo. Isso cria confiança, porque eles te vendo sempre lá, eles vão estar quebrando aquela ideia de que você é uma pessoa separada, distinta deles, de que você é lá da direção e que eles são aqui o proletariado do hospital, que nunca vão ter acesso a alguém que está lá dentro da diretoria. Isso vai quebrando, porque quando você desce e fica aqui, né, quando você sai desse patamar aqui de diretoria e você desce para ficar com eles lá, eles, no início, podem até criar uma resistência, olhar de uma forma desconfiada, mas com o tempo, você vai fazer parte daquele cenário, daquele setor. E aí você vai começando a desconstruir aqueles pensamentos do gerente longe, do chefe, e vai começando a fortalecer mais um vínculo de liderança. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pra fazer. Café da tarde, sabe? O lanche. Eu já fiz sessão de pipoca, já fiz isso nos hospitais. Olha, tem um hospital que eu trabalhei que eu fazia sessão de pipoca. Era sessão de cinema. E a gente conversou com o serviço de nutrição e eles conseguiam disponibilizar pra gente pipoca e guaraná natural. Eu planejava no mês, né, quais que seriam os filmes que eu tinha como dar.
e fazia uma votação no hospital. Gente, era muito legal, porque todo mundo queria votar, todo mundo queria ver o filme, queria votar no filme que queria assistir. E não era filme novo não, tá? Filme de cinema aí não, era filme antigo mesmo, aqueles filmes que a gente já viu na faculdade, já viu em casa, sessão da tarde, mas a gente promovia um momento de descontração e de conforto dentro do hospital, no horário de trabalho. Olha isso, que loucura, né? Era possível, Angélica, isso dava certo? Dava, isso dava certo. Nós melhoramos vários indicadores que a gente queria melhorar, diminuímos indicadores negativos, eventos adversos que a gente queria diminuir as taxas. E assim, funcionava. Eu tirava ele lá 1 hora do setor e ele vinha, sabe? E aí tinha todo um rodízio de quem é que vinha na próxima sessão. E era muito legal, gente. Era muito resolutivo isso, para trabalhar com o estresse e a sobrecarga. Uma outra forma que a gente tem também de lidar com ações de confronto direto é resolver um problema de cada vez que a tua equipe te traz. Eu sei que ela vai te trazer 1 milhão de problemas. A tua equipe com os teus técnicos, eles vão trazer uma enxurrada de reclamações. E assim, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Você pode fazer uma coisa. Você pode anotar. Você pode mostrar respeito por aquelas queixas. Então você pode anotar. Anota essas queixas dele. Você não sabe nem o que vai fazer ainda, mas anota. Tenha anotado todas as reclamações dele. E depois você pensa, caramba, será que eu consigo resolver alguma coisa dessas queixas aqui, gente? Será que eu consigo ajudar eles de alguma forma? E da mesma forma que eu tô falando de você enquanto líder de equipe, eu falo pra você enquanto enfermeiro. Você precisa ser capaz de fazer essa autoanálise também. O que está me desagradando? O que está me insatisfazendo? O que está me aborrecendo? Eu vou anotar em algum lugar e eu vou pensar, eu vou gastar aqui um tempo da minha semana para tentar refletir em como que eu posso resolver ou minimizar esse problema. E aí você vai fazer isso um de cada vez. Não dá para você querer resolver tudo de uma vez? Eu sei que não dá. Eu sou enfermeira, eu tenho equipe, eu sei que não dá. Mas eu tento resolver um problema. Às vezes é um problema de relação interpessoal que eu faço questão de resolver. Às vezes é um problema com relação à questão de material que eu tento me esforçar para resolver. Às vezes é um problema na forma como está sendo conduzida a escala de dimensionamento. Eu tento me organizar para resolver um problema. Aí eu mostro para eles, olha, aquele problema que vocês me trouxeram, eu vou resolver dessa forma. Vamos ver se vai dar certo. E aí a gente vai acompanhando. E assim, é o que dá pra fazer, sabe? Isso já diminui, isso já mostra um comprometimento seu enquanto gestor. Uma outra coisa, buscar espiritualidade. Isso é uma coisa que as pessoas não valorizam muito. Não valoriza, sabe? E alguns lugares que eu fiz essa proposta de inserir na rotina, no dia a dia ali daquela equipe, um momento de mentalização de coisas boas, sabe? Cada um dentro da sua religiosidade, cada um dentro da sua crença, da sua fé. E a gente introduziu um momento de meditação, de oração coletiva. Gente, isso estava nos artigos que eu li e realmente funciona, tá? Realmente você vê uma melhora das pessoas para lidar com os seus sentimentos ruins, né? Eles conseguem lidar de uma forma melhor. E olha que interessante, né? A gente lê tanto, a gente estuda tanto artigos que falam sobre isso, sobre a espiritualidade. Tem diagnósticos de enfermagem que a gente fala sobre a espiritualidade, teorias de enfermagem que falam sobre isso. Mas na nossa prática, para melhorar a nossa sobrecarga de trabalho, muitas das vezes a gente nem faz uso. Então, é importante isso e funciona, tá? Vários setores desse lugar que eu trabalhei aceitaram essa proposta e faziam orações antes de começar todos os plantões. E olha, gente, era incrível como era o plantão abençoado. Era um plantão mais tranquilo, era um plantão mais calmo, mais divertido, que tinha menos problemas. E isso é uma coisa que funciona. Funciona. Você pensar em desenvolver ações referentes à espiritualidade. Olha que coisa incrível, né? E isso é uma prova tanto da minha prática quanto dos artigos que eu li falando sobre carga de trabalho. Uma outra questão, priorizar a sua equipe e demonstrar gratidão com o que o colega e com o que a equipe faz. Muitas das vezes a gente tem aquela ideia de que todo mundo não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu acho que você já ouviu isso, né? Ou já percebeu que em alguns lugares isso acontece. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso desmotiva as pessoas. E você precisa fazer 2 coisas com relação a isso. Primeiro, priorizar a sua equipe. Você não tem que abrir mão do conforto da sua equipe para satisfazer necessidades, às vezes, vontades da direção ou da gestão. Isso não é certo, gente. Por mais que a gente se condicione a cumprir ordens, né? A gente precisa entender que o nosso papel ali é de líder, é de proteger a equipe de enfermagem, de proteger o colega. Então você precisa priorizar a sua equipe, você precisa priorizar o seu colega. Você precisa priorizar a enfermagem. Você não pode abrir mão de proteger ou de cuidar ou de, sei lá, por um colega da enfermagem em prol de um colega de uma outra área, de uma outra categoria. Ai, Angélica, que coisa feia que você está falando, não concordo com isso não. Olha, mas eu acho que você deveria concordar. Porque tem muitos colegas aí de outras equipes que não abrem mão de fazer os seus corporativismos e prejudicar a enfermagem. Ou eu estou falando alguma mentira? Se você não concorda comigo, se você acha que eu estou sendo equivocada falando isso, quero que você escreva aí nos comentários pra gente poder conversar sobre isso. Porque isso é uma coisa que está escrito nos artigos que eu li. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Tá lá falando que ocorre uma melhora do nível de estresse e redução da sobrecarga de trabalho quando o enfermeiro ou o gestor
ele prioriza a sua equipe. Então, eu não tô tirando da minha cabeça não, gente. Eu tô falando com embasamento científico, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito. E uma outra coisa, ser grato pela sua equipe estar trabalhando com você. Porque, no fundo, as pessoas estão ali porque precisam de um trabalho, mas ninguém é obrigado a estar ali, não. Né? E ninguém é obrigado a estar num ambiente que não está se sentindo bem, que está se sentindo rejeitado, está se sentindo oprimido, está se sentindo sobrecarregado. Então, você, enquanto gestor de equipe, você precisa pensar nisso, tá? É uma função sua. Demonstrar gratidão pela sua equipe. Angélica, você tá louca, eles não fazem nada com a obrigação de estarem trabalhando ali. Se você pensa desse jeito, você está bem equivocado e está precisando ler um pouco sobre liderança. Por mais que eu tenha os agentes de saúde trabalhando comigo, que foi uma boa parte da minha carreira sendo enfermeira da estratégia, né? Por mais que eu tenha eles trabalhando comigo e eu soubesse que era obrigação deles fazer VD, era obrigação deles entrar em contato com a gestante, era obrigação deles fazer o preenchimento das planilhas, era obrigação deles estarem na reunião de equipe, fazer o acolhimento lá no guichê de atendimento, né? Na escala de trabalho deles. Eu sempre agradeci a eles pelo trabalho. Sempre. Em todas as equipes que eu trabalhei. E olha, na minha carreira de estratégia, eu já tive 1, 2, 3 equipes. Eu já trabalhei com 3 equipes. Em todas as equipes, eu sempre fiz isso. Eu sempre fui muito grata pelo trabalho dos agentes. Eu sempre mostrei pra eles o valor deles, a importância deles pra sociedade, a importância deles pro SUS, pro meu trabalho funcionar, né? Porque a enfermeira da estratégia precisa muito das atividades dos ACS. E eu vou falar pra vocês, eu nunca tive problema. Salvo uma exceção, né? Não dá pra garantir que tudo sempre vai dar certo, porque interação social você tá com o outro. Salvo uma exceção, eu sempre cativei os meus agentes de saúde. Eu sempre mostrei pra eles o quanto que eles eram importantes pra mim, pro meu trabalho, e eu sempre agradeci a eles. E isso fazia um diferencial muito grande, porque a minha equipe era sempre a equipe que tava batendo as metas. Quando eu não batia a meta, tava com uma meta insatisfeita, eu sentava com elas, eu conversava, eu mostrava a qualidade de cada uma, falava, sabe, sempre positivamente de como que elas eram boas e como que a gente era capaz de alcançar aquela meta que era proposta lá pela Secretaria de Saúde ou pela CAP. E a gente conseguia no mês seguinte, sabe? Porque elas estavam motivadas, elas entendiam o valor do trabalho delas, porque elas tinham uma liderança que era grata, sabe? Então isso é muito importante, tá? E uma outra ação também, um outro grupo de ações que um dos artigos fala, que são as ações ligadas ao estado emocional. Então, olha que interessante, né? A gente só fica falando de confronto, né? De como lidar ali com os problemas do dia a dia, mas tem situações onde a gente precisa lembrar do estado emocional, gente. E a gente tá deixando a desejar, né? A gente tá vendo aí como que a enfermagem tá oprimida, tá doente, tá se matando, tá cometendo suicídio. Nós já passamos por tantas dentro dessa pandemia. Nós fomos a categoria que mais teve óbito, foi a enfermagem. E principalmente os técnicos e auxiliares de enfermagem, tá? E a gente precisa se sensibilizar das necessidades emocionais das nossas equipes, porque não dá pra separar, né, o ser humano profissional do ser humano social. É uma coisa indissociável. Você pode ter a capacidade de deixar os seus problemas, né? Porque isso é uma das coisas que o pessoal fala aqui de ações de confronto indireto. Eu pulei essa ação de confronto indireto, e agora que eu percebi que eu não falei. Mas são 3 ações, né? Ações de confronto indireto, direto e ligadas ao estado emocional. Que ações a gente pode fazer com relação a esse confronto indireto, que ele chama aqui? Primeiro, não levar problema para casa. Isso é uma coisa que é muito difícil fazer. A cada dia a gente está levando mais, né? Principalmente aí com o home office. Os problemas de trabalho agora estão dentro das nossas casas. E eu tento lidar com isso da melhor forma que eu posso, porque eu tô, inclusive, hoje, trabalhando em casa, né? Desenvolvendo um produto, um serviço em casa. E isso me demanda muito. Eu sei como que é desgastante para mim estar trabalhando em casa, porque eu preciso estar sempre focada, eu tenho muita dificuldade de foco, então para eu trabalhar em casa eu tenho que estar ali concentrada no que eu tô fazendo e eu perco muito foco dentro de casa, porque são muitas atividades, tem que dar conta da Sara e da Esther, e cada uma com as suas demandas também, que elas trazem para mim as demandas, e várias outras demandas que acabam tomando muito conta do nosso tempo quando a gente trabalha em home office, né? Mas assim, eu, quando estou no plantão, quando estou na estratégia, eu tento não levar problema para casa. É difícil isso pra mim, sabe? Isso é uma das coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar aqui nessas ações de confronto indireto pra não levar problema pra casa. Porque eu tenho meus pais aqui na sala de curativo que eles ligam pra mim, pro meu telefone, pra falar comigo sobre o curativo que eles fizeram ou que eles viram que tá de um determinado jeito, eles perguntam o que eles têm que fazer. Olha, mas é muito difícil, né? Você quando é uma enfermeira engajada, eu sei o que você passa. Mas a gente precisa evitar isso. A gente tem que evitar levar problema pra casa e tentar separar um pouco pra tirar o fardo da sobrecarga, sabe? Se você puder fazer isso, faça. E uma outra coisa, gente, ter lazer, né? Tem colega aí que só trabalha, junta dinheiro, tem um objetivo, tem metas, tudo bem, isso, muito legal, mas não tira da tua vida, da tua rotina, atividades de lazer. E atividade de lazer, gente, não é só ficar Netflix dentro de casa, comendo e vendo Netflix. Isso é um lazer que é possível ser feito? É, mas olha, existem outras coisas que vão te fazer melhor, vão te fazer mais bem, né? Melhor dizendo, você fazer uma caminhada, você ir pra um evento cultural. Mas, gente, você tá louca, não tem dinheiro pra fazer evento cultural, o teatro tá caro. Menina, você não precisa de um teatro pago. Tem muitas peças gratuitas, muitos eventos
com valores populares, que é R$10, R$5. Isso eu tenho certeza que você consegue fazer. Só você abrir mão de alguma coisa que provavelmente te faz mal. Sabe aquele enroladinho, aquele salgadinho da cantina, que tá custando R$8, que eu sei, que eu vejo lá na cantina? Cara, se você levar a fruta um dia, ou comer no refeitório, você economiza aí R$8, junta mais 2, pronto, já tem aí um ingresso aí de um evento cultural de R$10 aí do teu bairro ou próximo. Então, vamos pensar em fazer coisas que realmente vão te trazer algum produto positivo, porque só ficar em casa também, gente, depois de tudo que a gente passou com essa pandemia, não é o suficiente, sabe? A gente precisa aliviar a tensão de formas mais produtivas pra gente, pro nosso bem-estar. E essas duas ações aí eu achei que são de bom tamanho. Quando eu li os artigos, eu achei que são coisas bem relevantes pra gente fazer. Além de propor isso pra nossa equipe, né? Vou falar pra vocês que teve períodos em que a gente fazia sorteio das equipes, que a gente precisava estimular ou motivar as equipes, e eu falava para os gestores, vamos ratear aí entre os coordenadores, vamos ver se de repente a gente consegue aí R$2, R$3 de cada um, e aí a gente compra um ingresso para uma estreia de um filme no cinema, e a gente presenteia, faz um sorteio e dá esses ingressos para a equipe. Gente, que resultado fantástico que a gente tem. A gente tinha toda a equipe na nossa mão, todo mundo era motivado, todo mundo era consciente no trabalho, todo mundo entendia as justificativas que a gente utilizava enquanto gestor. Funciona, gente. E eu queria muito saber se você já fez isso aí. Se você já fez ações assim, de trabalhar o eixo pessoas da SAI com essas ações aí de confronto indireto para redução de sobrecarga e de estresse. Bem, gente, e por último, né, essas ações aí ligadas ao estado emocional. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso, hein? Eu falei sobre a questão da doença psíquica que nós estamos sofrendo, né, enfermagem, e muitas ações já têm sido feitas, mas ainda precisa ser feito muito mais, tá? E não dá pra gente separar, né, o social do profissional. A gente sabe que existem problemas na nossa vida que a gente vai trazer pra vida profissional e vice-versa, e é um grande desafio fazer isso, saber equilibrar isso, né? Então, um dos artigos fala isso. Quando não se sabe equilibrar essas ações, o enfermeiro, ele tem altas chances de sofrer de problemas psíquicos, como síndrome de burnout, que foi uma coisa que eu já vivenciei, porque eu não soube equilibrar as minhas demandas pessoais com as minhas demandas de trabalho, e eu achava que eu ia conseguir dar conta, porque no início você não reconhece, você acha que você é a super mulher, que você é obrigada a dar conta, a sociedade te cobra isso, né? Principalmente da mulher, e as mulheres da enfermagem sabem do que eu tô falando, que nós somos cobradas para sermos boas, né, em todos os lugares, ser boa mulher, ser boa enfermeira, ser boa mãe, ser boa filha, ser boa em tudo, porque nós somos mulheres e nós aguentamos o tranco, e assim, a gente acredita nisso. Eu acredito nisso, que a gente é capaz de fazer tudo, ser super mulher, Mulher Maravilha, síndrome da Mulher Maravilha, né? E aí você, depois de ter essa sensação, você cai aí numa estafa, que foi o que aconteceu comigo, e eu desenvolvi burnout. Mas não é só burnout não, gente. Tem aqui, ó, transtorno afetivo, enfermeiros, tá? Profissionais da enfermagem, depressão. Como que a gente está depressivo? Qual é a ação que a gente pode fazer com relação a isso? Fazer uma autoanálise. Foi o que eu fiz, e hoje em dia eu tenho, assim, uma saúde psíquica, uma saúde emocional e mental muito melhor do que eu já tive. Hoje eu tenho vários desafios, mas hoje eu me sinto muito mais preparada, porque eu aprendi a equilibrar um pouco, né, essa coisa do profissional com o pessoal. E isso é fundamental, gente. A enfermagem, ela tá trabalhando frenética, ela não tá parando para pensar no que tá acontecendo com ela. E é preciso alguém, às vezes, vir e falar para você, enfermeiro, calma, respira um pouco. Respira 10 vezes, de forma bem lenta. Eu já fiz isso em certos plantões e me ajudou muito. Eu fui pro banheiro, eu sentei no vaso e eu respirei 10 vezes. Eu fiquei uns 10, sei lá, quase 10 minutos no banheiro, respirando, calma e lentamente. Igual a galera da meditação fala pra fazer, né? Do autoconhecimento e tal. Gente, isso melhora muito. Parece que o seu cérebro, ele consegue funcionar melhor com oxigênio, sabe? Você respira e solta, respira, solta bem devagar. Isso é importante para você, enfermeiro. Não deixe de ter um momento no seu plantão para você esparecer, para você parar de pensar, nem que seja na hora do almoço. Come um pouco mais rápido e deixa 30 minutos, 20 minutos para você poder fazer um relaxamento, para você poder dar uma descansada, levantar suas pernas. Angélica, você tá louca, eu trabalho na rede privada, eu não tenho tempo para nada, você não tem noção que você tá falando que você nunca trabalhou na rede privada. Olha, eu vou falar para vocês, hoje a rede privada, ela consegue enxergar o valor disso. Porque muitas empresas, elas agora estão investindo em ambientes dentro do hospital de descontração e relaxamento para a categoria. Eu não sei se aí onde você trabalha tem isso, mas se tiver, coloca aí nos comentários para o pessoal ver que eu não estou inventando, que é verdade. Tem vários hospitais aqui no Rio de Janeiro, que eu já fui fazer visita, né, por alguns motivos específicos, e eu fui apresentada a este setor. Então, olha que legal. Infelizmente, a gente tem uma discrepância de cenários muito grande, né? Tem lugares que eu vou, que a equipe de enfermagem não tem nem aonde dormir, né? Infelizmente, existe isso. Mas, em contrapartida, tem lugares que você tem uma sala de estar, de interação
e de descanso para os profissionais. Então eu fiz uma live falando sobre como que você se valoriza, né? Se o enfermeiro se sente valorizado com o que faz, se ele acha que recebe o equivalente ao que faz de demanda de trabalho. E aí muitos colegas, claro, falam dessa realidade de desvalorização que existe, né? E aí eu falo para eles, olha, você tá aqui porque você quer. Você tá passando por essa situação aí de não ter um estar, de não ter um descanso, porque você quer, você não é obrigada a estar nessa situação. Você pode se esforçar e desenvolver metas para poder encontrar lugares melhores para trabalhar, que vão te oferecer mais condições de trabalho, mais qualidade de vida no ambiente de trabalho. Gente, temos que ser capazes de fazer essa reflexão, essa autoanálise. Faz uma listinha do que te desagrada. Se é uma coisa que você não consegue mudar, você tem que sair dali. Porque sabe aquele ditado dos incomodados que se mudem? É isso. Você não tá gostando de onde você tá trabalhando? Você não é obrigada a ficar lá. Se planeja, se organiza e vai para outro lugar. Se prepara para procurar um emprego melhor, fazer um processo seletivo melhor. Isso é a nossa função, é sermos capazes de fazer essa autoanálise e de resolver os nossos problemas. É um processo de enfermagem. A galera que me escuta aí sabe que eu falo de sair de processo de enfermagem. E é justamente isso, você tem que fazer um processo de enfermagem em você mesma. Levanta aí os seus dados, as coisas que estão te insatisfazendo, identifica os problemas, pensa em ações para resolver isso, gente, mão na massa. Vai lá, começa a trabalhar para tentar resolver isso, não descansa. Nesse sentido, não dá pra gente descansar, porque quanto mais tempo você tá nessa condição de insatisfação, de altos índices de estresse, de sobrecarga, mais você tá morrendo, mais você tá adoecendo. E você tá tendo dois trabalhos, né? O trabalho de ficar ali, sofrendo, fatigado, sobrecarregado, sem fazer ação nenhuma, sem tentar nada do que eu tô falando aqui. E depois você vai ter o trabalho de ter que não ter saída. Você quer viver? Você quer melhorar essa condição? Você vai ser obrigado a fazer isso. A pensar no que te insatisfaz, a pensar em formas de resolver aquilo e depois procurar, analisar para saber se você conseguiu ou não resolver aquele problema. Então assim, não tenham dois trabalhos. Já começa a pensar em estratégias de mudança do que te insatisfaz agora. Tem coisas no ambiente de trabalho que você vai conseguir mudar. Tem coisas que você vai ter que brigar para conseguir mudar. E tem coisas que você não vai conseguir mudar. Aceita isso. Aceita que você não vai conseguir mudar. Agora, não aceita ter que ficar nessa condição. Se você já sabe que tem coisas no teu ambiente de trabalho que a tua gestão não vai mudar e que você está insatisfeito, o teu papel é, sair dali. Você não é obrigado a trabalhar num lugar que você não gosta, gente. Vamos evoluir, vamos tomar coragem, vamos sair daquela zona de procrastinação. A enfermagem não precisa passar por aquilo que ela acredita ser desnecessário. E você precisa acreditar nisso. Então essa live aqui é pra gente conversar sobre isso. Pra te falar que eu fiz isso na minha vida. Eu sou uma enfermeira que já fez essa análise, já passou por um monte de sofrimento psíquico. E aí teve que ter todo um trabalho de autoanálise, de autoconscientização e de aprender a lidar aprender a usar ações para diminuir a minha sobrecarga de trabalho. E hoje, eu nesse momento atual, eu não estou ganhando o meu máximo financeiro, mas eu estou bem, eu estou com paz de espírito e eu estou trabalhando a minha mão. Eu estou aqui, eu estou trabalhando em casa, desenvolvendo cursos, estudando, me aperfeiçoando no digital para eu conseguir, né, sair destravar aqui nessas minhas limitações digital. E tô conseguindo, e tô indo um passo de cada vez. Então, se você tá insatisfeito, gente, faça alguma coisa para resolver isso. Não fica aí insatisfeito, isso tá te matando, isso tá te adoecendo, enfermeiro. Isso tá acabando contigo. Tem gente que já concluiu que precisa sair da enfermagem. Eu particularmente fico muito triste com isso, mas eu não recrimino. Eu acho que é importante, sabe, um enfermeiro perceber que a enfermagem não é mais a ferramenta que vai fazê-lo feliz, que vai fazer com que ele alcance os objetivos de vida dele. E aí o que ele fez? Ele sai da enfermagem, ele vai para outros lugares. E isso é importante. Não devemos criticar isso. Já até critiquei, às vezes, alguns colegas que saíram da enfermagem. E hoje em dia eu fiz uma mudança aí do meu pensamento. Eu acho que se você quer sair da enfermagem, você tem que sair. Tem mais é que sair mesmo. Porque o que eu menos quero são pessoas infelizes na enfermagem, né, gente? Eu tô com a minha fé de que a enfermagem é um grande presente na minha vida e um grande presente na vida de muitos enfermeiros que eu vejo aí que estão bem-sucedidos, que estão abrindo seus consultórios, que estão felizes com o trabalho que estão tendo, que eu sei que não é pouco trabalho não, é muito trabalho, mas que estão conseguindo ter seus méritos, alcançar o seu espaço, terem as suas realizações, serem o diferencial. Eles não são um enfermeiro qualquer, eles querem ser o enfermeiro da atenção básica, o enfermeiro do curativo, o enfermeiro que cuida daquela clientela diferenciada. E é isso, gente. Uma outra ação, que é a última ação aqui, sobre ações no estado emocional, é o uso dos psicólogos. Eu tenho visto na atenção básica, e eu também tenho visto em muitas instituições hospitalares, principalmente com a pandemia, né, o oferecimento do serviço, a oferta de serviços de psicologia das instituições. Então, assim, isso é fundamental, né, gente? Nossa, eu acho esse serviço fantástico, porque a gente tem um serviço disponível de psicólogos que às vezes estão sendo subutilizados dentro daquela instituição de saúde e aí está se otimizando em prol da equipe.
Então, isso é fundamental. Nós estamos doentes sim, nós estamos sobrecarregados sim. E qualquer ação que vá ajudar a aliviar essa sobrecarga, ela é bem-vinda, ela tem que ser vista com bons olhos. Então, assim, é uma coisa que eu tenho visto, sabe? O uso de psicólogos para ajudar a enfermagem a lidar com essas questões de desequilíbrio de saúde e movimentos de promoção de saúde, né? Desafio de quem perde peso, desafio de quem melhora a dieta, de quem leva salada. Gente, eu já vi cada coisa fantástica. Vários gestores se organizando para melhorar a alimentação dos profissionais, porque a gente tá vendo a enfermagem com sobrepeso, sedentária, diabética, hipertensa. Cara, e quando você tem um gestor que olha isso e se preocupa em promover ações dentro do eixo pessoas da SAI, para estar lidando com esses desafios que são tão complexos de lidar e trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas, é muito legal. Então, são ações muito importantes. E assim, uma coisa que um dos estudos falou é que muitas ações para tentar aliviar a sobrecarga de trabalho são feitas de forma individual, sabe? Eu, enfermeira, tentando aliviar a minha sobrecarga de trabalho, o meu colega tentando aliviar a sobrecarga de trabalho dele, o outro meu colega tentando aliviar a sobrecarga de trabalho, mas de formas individuais, sabe? Assim, separadas. E quando as ações elas são feitas de forma coletiva, você tem mais sucesso de conseguir melhorar a qualidade de vida dos profissionais. Quando eles estão fazendo ações coletivas, como eu citei anteriormente, ações para trazer uma escuta, né? Ou de desabafo, de uns com os outros. As ações coletivas elas são mais eficazes para melhora do atendimento, melhora das interações interpessoais, redução de conflitos, sabe? Então, assim, isso é muito legal. Eu tenho visto isso e o artigo fala sobre isso, né? Procurar soluções em conjunto. Isso é o que o artigo fala, que é muito importante, gente. Eu concordo plenamente com isso. A gente tem que procurar aquilo que vai nos fazer bem. O que a gente vai fazer que vai nos fazer bem. É isso que você tem que fazer. Usar a enfermagem como uma ferramenta para sua vida, para você ser feliz. Mas é importante que você faça isso, use a enfermagem como uma ferramenta para promover bem-estar na sua vida e não para promover dano, né? Porque todo mundo reclama muito da enfermagem, tá na enfermagem reclamando, se queixando, murmurando. Cara, é a ferramenta de trabalho que você escolheu. A sua performance, ela precisa só melhorar, porque aí você vai ter um retorno positivo disso, né? Então, vou terminar por aqui. Se você gostou dessa live, compartilhe essa live com um colega, porque o nosso objetivo é estar contribuindo para o crescimento da enfermagem, tá ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Vão ter outras lives, tá bom? E mandem aí pra mim sobre o que vocês querem conversar. Manda aí nos comentários da live depois, ou manda por direct, que eu vou estar colocando aqui na minha lista de temas, tá bom? Foi um prazer. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, que eu tô chamando de plantão com a Missai, e tá sendo um grande desafio pra mim, mas eu tenho certeza que eu vou oferecer muitos bons frutos pra enfermagem e, consequentemente, pra mim também, né? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.